Meus queridos, amados irmãos, sem perca de tempo, não vou tomar muito tempo, talvez eu possa ter que acabar antes da hora. Aleluia, glória a Jesus. Abra a vossa Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu foi Lucas, capítulo 18. É uma passagem bem conhecida por aqueles que examinam a Escritura Sagrada. Aleluia. Vou ler do versículo 1. Preste bem atenção, meus queridos. E Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava e pedia justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar uma sentença a favor dela. E se eu fizer isso, ela não vai parar de vir me aborrecer até acabar comigo. E o Senhor continuou, veja bem, preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse: será então que Deus não vai fazer justiça a favor dos seus próprios povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Verso 8: eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Poderia sentar, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, nós fechamos essa passagem, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando os seus discípulos. Parábola significa uma ilustração ou mesmo uma comparação. E nós vejamos aqui o Senhor Jesus, Ele ensinando nós que nós devemos sempre estar orando. A palavra do Senhor diz: orar sem cessar, significa orar sempre. Essa palavra nós aprendemos na escola bíblica dominical. O irmão que não veio, nós falamos sobre isso. E o mesmo assunto nesta noite está dizendo:
orar sempre. O próprio Senhor Jesus disse para os discípulos que eles tinham que orar sempre. Eu quero perguntar para você, meu querido, que está aqui nesta noite: você está orando sempre? Eu estou cansado, pastor. Eu estou meio desanimado. Eu não estou com vontade de orar. Ora sem vontade. Ora, dobra o joelho e ora, fala com Deus. Ainda que está desanimado, ainda que não está com vontade, ora. E sabemos, meus queridos, se nós fazer isso, Deus está contemplando você. Ele mesmo está vendo você e falando: meu filho está cansado, meu filho está desanimado pelos problemas, pela luta, mas ele está clamando, eles estão pedindo. E o próprio Senhor Jesus, ele contou aqui uma parábola de um juiz iníquo, um juiz nem mesmo respeitava a Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, para não perder. Aleluia. Veja bem, ele não temia a Deus. O juiz não temia a Deus e não respeitava ninguém. Ele não temia, ele não tinha temor, ele não tinha medo. O que Deus podia fazer, o que Deus podia realizar, ele não temia o Senhor. Quer dizer que ele não dava reverência ao Senhor, ele não respeitava ao Senhor. E homem nenhum também ele respeitava. Mas nessa mesma cidade que esse juiz morava, lá também morava uma viúva. Os irmãos sabem que uma viúva não tem o seu esposo para cuidar, para trazer o mantimento para o seu lar, para a sua casa. A palavra do Senhor nesta parábola, ela não conta o que essa viúva estava passando, qual era o problema, qual era a situação que ela estava passando. Mas nós vemos aqui, amados irmãos, naquela mesma cidade, a palavra do Senhor nos fala nesta noite que essa viúva, ela procurou esse juiz e para pedir ajuda, para que ele fazia um julgamento contra o seu adversário. E esse juiz, meu querido, eles mesmo nem fazia caso por essa viúva. Mas essa mulher não desistia. Ela não desistia daquilo que ela estava querendo. E muitas vezes você, meu irmão, minha irmã, você quer algo da parte de Deus, e por alguma coisa que está demorando, você está desistindo. Você parou de pedir. Você parou de clamar ao Senhor. Mas essa viúva, ela dá um grande exemplo para mim e para você. Ela persistiu, veja bem. Ela perseverou. Ainda que ela chegava lá, recebia a porta na cara. O juiz mandava alguém para falar para ela: diga que eu não estou. Isso, meus queridos, umas pessoas quando tem dinheiro, aleluia, e muitas vezes não recebe. Eu digo isso por o exemplo que eu já passei.
Eu trabalhava para o João Riba, na piscina dele, e chegava lá para o dia que venceu o pagamento, eu procurava para receber, e ele mandava emprego assim, fala que eu não estou, fala que eu estou para a fazenda. E veja bem, meu querido, eu falo isso, uma cortina assim que tampava o vidro todo, assim, ficou uma vaquinha assim. E eu cheguei nessa brecha da coisa, eu olhei pelo vidro assim, ele sentadão, com o pé em cima de uma mesinha, lendo o jornal. E falou que não estava, mandou a empregada falar que ele não estava para a fazenda. Eu estou usando essa comparação, meus queridos, para você entender quando o homem ele tem alguma coisa aqui na terra, podemos bens materiais, ele que mesmo desfaz dos empregados, que atender a hora que ele quiser, não a hora que você quer. É assim, irmãos. Você veja que as coisas é assim. Ele quer atender a hora que ele quer, não a hora que você quer. E ele precisa de você. E meus queridos, essa mulher não desistiu. Ainda que ela recebia a porta na cara, ainda que ela recebia algum empregado vir falar para ela que ele não estava, mas ela persistiu. Ela persistiu. Chegava lá, o juiz não atendia ela. Já pensou, irmã? Chegar a bater, tanta vez você tem chegado lá e o juiz fala que não pode atender. Alguém chegava e falar para você: olha, ele não está hoje, ele não veio hoje. E está lá, ó. Eu falo isso, meus queridos, amados irmãos, que essas pessoas, porque tem bens materiais, fica arrogante. É verdade. Fica uma pessoa arrogante, uma pessoa soberbo, não quer receber porque você é uma classe média, uma classe baixa, muitas vezes não te aceita. É assim, esse mundo que nós vivemos é assim. Mas essa mulher não desistiu, ela perseverou. Veja bem, meus queridos, amados irmãos, a palavra perseverança significa persistência, constância, firmeza e persistir. Aleluia. Você não pode desanimar do seu plano, aquilo que você está pedindo para Deus. Nesta noite o Senhor está falando com alguém. Você que está desanimando com seus pedidos, continua insistindo, continua clamando, porque Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia. Deus não é um homem surdo. Ele está com seu ouvido atento aos seus pedidos e às suas orações. Continua pedindo. Se você parou de persistir, volta. Você vai receber aquilo que você está pedindo. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele é generoso. E essa mulher, meus queridos, ela continuou persistindo. Foi aqui a linguagem fala que foi um tempo. Tempo significa ano. Ela não parou, ela continuou. Veja bem, meus queridos, eu vou contar aqui de mim. O pastor Levi está aí, ó. O pastor Levi ficou quase 6 anos e meio nas drogas. Eu quero dizer para você, será que eu parei de orar por ele? Será que eu parei esses anos? Eu parei de orar? Não, meus queridos. Eu orava todo dia. Todo dia eu orava, pedia a Deus: Senhor, salva meu filho. Senhor, tu lembra que eu apresentei ele na igreja quando era pequeno? Tu lembra, Senhor? Eu criei nos teus caminhos, Senhor. Meus queridos, eu não desisti.
Eu persisti nos pés do Senhor. É verdade, meus queridos. Chegou uma hora que minha esposa via que tanto ia orar, eu pedi, ela falou assim para mim assim, ó: pergunta para Deus o que você fez de errado para o seu filho, você está pagando isso? Pergunta para Deus. Eu perguntei, Senhor, eu fiz alguma coisa errada, Senhor, para o meu filho estar fazendo isso? Mas não, meus queridos, eu não desanimei. Eu persisti na oração. Eu persisti orando, clamando a Deus. Isso passou, meus queridos, foi 6 anos e pouco orando. Tem hora, eu sei que tem hora que a gente começa a desanimar. É verdade. Eu estava tão clamando a Deus, pedindo a Deus, Ele mesmo pode falar. Lá na Vila São João eu cheguei, comecei a falar para ele: filho, sai desse caminho. Eu comecei a chorar na presença dele. E ele falava assim: pai, não chora não, pai. Não chora não, pai. Ele falava desse jeito, eu lembro todinho. Mas eu não parei. Eu peguei e colocava a mão nele lá mesmo na Vila São João, e orava por ele lá. E não parei, meus queridos. E quantas vezes você, por alguma coisa que está demorando, você já parou de pedir a Deus? Você não está persistindo. Você já parou. O pastor Levi chama para você vir para a igreja, vocês não vêm. Nosso amigo irmão João lá, ó, se não está chovendo, nós vai para a vigília. E ele sozinho, nós vai para a vigília, orar, buscar Deus. Eu vejo o nosso irmão um homem de oração. E quero dizer para os irmãos que o meu filho Levi aí, ó, é o exemplo de oração. Ele falou uma palavra aqui esses dias no culto de ensinamento. Ele falou qual é o propósito que o Senhor tinha comigo. O Senhor mostrou o propósito que tinha com ele, e ele pegou: não, eu tenho que abandonar e entrar pelo propósito de Deus, senão Deus ia permitir que o inimigo ia ceifar a vida dele. É verdade, irmãos. Ainda que eu estava orando, veja bem, eu orando, pedindo a Deus. 40 dias eu fiz de jejum. Eu orava até na hora do almoço. 40 dias. Não perdi um dia. E 40 dias levantava de madrugada. Estou falando, isso vai ser exemplo para você ver. 40 dias levantava de madrugada. E 40 dias de jejum, eu orava até na hora do almoço, a favor da vida do pastor Levi. Veja bem, meus queridos, a minha mãe veio falecer, morrer. Eu e a missionária Wanda lá no velório. Eu falei para ela assim: ó, eu não vou quebrar a campanha não. Vamos lá em casa, eu vou orar um pouco, depois nós volta. A mãe já está com o Senhor mesmo. A mãe já está com o Senhor. Irmão, deixei minha mãe lá no velório. Eu vim e fui orar. O último dia, veja bem, o último dia da campanha. E eu orava dentro de um coxo, porque era colonhão aqui, colonhão dessa altura. Eu tinha medo de cobra, então eu orava dentro do coxo de joelho. O meu costume orar, que uns irmãos veio orar aí, eu ponho a cara no chão, eu fazia assim, ó, dentro do coxo, orando, assim. E orando, pedindo a Deus, falando para o Senhor. Você sabe que o último dia que eu vi, meus queridos, talvez vocês não sabem disso. Com o olho fechado eu vi só uma faísquinha de fogo. Ela acendeu e apagou. O meu corpo estremeceu, foi tipo assim de um arrepio grande, da cabeça aos pés. Senti assim, abri os olhos, não vi nada. Aí eu vim para casa.
A minha esposa perguntou, a Wanda está aí, perguntou: o que você viu? O que você viu? Aí eu contei para ela: eu vi uma faísquinha de fogo, acender e apagar. Eu acho que vai acontecer. Eu falei: eu acho, veja bem, eu acho que vai acontecer alguma coisa, porque o que eu vi foi isso aí. Não demorou, irmão, não passou uma semana, e na segunda semana aconteceu. O cara foi lá para matar ele, lá no Ulisses Guimarães. Ele morava lá em 2 cômodos, de uma casinha que eu tenho lá. Ele morava. O cara chegou lá, bateu na porta, que arrombou a porta, que ele estava tordoado de droga. Ele levantou meio tordoado. Quando abriu a porta, o cara enfiou o revólver na cara dele, o 38. Eu vou te matar, seu safado. Você passou de uma nota falsa para mim. O que ele fez? Pediu misericórdia. Não me mata não, que eu tenho filho. Não me mata não, misericórdia, pediu. Veja bem. Aí o cara desgatirou o 38 e deu com a coroa na cabeça dele. Pum! Aí ele caiu meio desmaiado. Fez um corte assim, eu acho que tem até esse corte ainda. Caiu. Quando levantou, estava com a camisa branca tudo suja, meia suja. Chegou lá em casa, com a camisa tudo cheia de sangue. E ele orava assim: Pai, me interna eu, Pai. Interna eu, Pai. Interna eu. Quando eu falava de internar ele, sabe o que ele falava? Eu não estou louco, não estou doido. Eu não estou louco, pai, eu não estou doido não. Mas veja bem, irmão, Deus permitiu que acontecesse isso para ele ir para a casa de recuperação. Ele foi para a casa de recuperação umas 3 vezes. Quando ele saía da casa de recuperação, ele caía. Mas lá, pela misericórdia de Deus, as pessoas aceitavam ele de volta. E foi indo pela misericórdia do Senhor. O pastor Levi agora está levantado aí, ó. É verdade? Então, um homem honrado, pastor de igreja. Mas eu quero dizer para você, meu querido, persiste em oração. Persiste em oração. Eu vou terminar aqui, meus queridos. Veja bem, essa mulher, de tanto ela persistir, e lá não desanimou. Daí o juiz falou assim: olha, essa mulher está muito me aborrecendo. Essa mulher vai me deixar louco. Essa mulher vai vai acabar me matando de tanto ficar me perturbando. Aí eles atendeu essa mulher, essa viúva. A Bíblia fala que esse juiz iníquo, ele julgou a causa daquela mulher. Ele julgou a causa daquela mulher, e a mulher recebeu aquilo que ela precisava. Eu quero dizer para você, meu querido, aí foi aonde que Jesus falou. Jesus diz assim, ó: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Não, eu afirmo que Ele irá ajudar bem depressa. Pode ler, vai falar que bem depressa Ele vai entrar com providência. Mas você não pode demorar. Você sabe, irmão, nós orando, pedindo a Deus, e Deus, você pedindo, insistindo, sabe o que está acontecendo com você? Você vai mudando de cara, o seu caráter será transformado. Veja bem, é verdade, irmão, o seu caráter, porque você está insistindo muito tempo, o seu caráter é mudado. A sua esperança será aumentada, a sua fé será aumentada, porque você está continuando, perseverando em oração. Então Deus vai fazer essa obra na sua vida. Eu falo para você, olha, tudo isso que eu estava fazendo, mas veja bem, irmão, eu cheguei mais perto de Deus, fui aproximando mais de Deus, porque eu fiz isso, serviu para mim e serviu para Ele. Quando você faz isso, consagração a favor de uma vida, de uma pessoa, não é só para aquela pessoa, é para você também. Vai você aproximar mais de Deus. O seu caráter é mudado,
a sua esperança, a sua fé será acrescentada, irmão, na sua vida. Aí o próprio Senhor Jesus, Ele disse assim, meus queridos: quando eu vier, olha aqui, igreja, quando eu vier, eu vou encontrar fé na terra? Aqui está dizendo, quando eu vier, eu vou encontrar fé no pastor Levino. Quando eu vier, eu vou encontrar fé no pastor Levi, na missionária Wanda, ou em algum irmão. Eu vou encontrar fé em você quando eu vier. Quando o Senhor está colocando terra, amados irmãos, Ele está colocando a nossa vida. Ele vai encontrar fé na vida dos seres humanos, que diz que serve a Ele, que busca a Ele. Será que Ele vai encontrar fé nessas pessoas? Meus queridos, persevere em oração, não desanima não. Se você não ora aqui na igreja, ora no seu lar, ora onde você estiver, fala com Deus. Orar sem cessar, como o apóstolo Paulo falou, a palavra significa orar sempre, orar sempre. Eu quero contar aqui, irmão, então dá tempo para me contar. Já contei uma vez essa ilustração aqui, mas vou contar mais uma vez. Uma viúva, ela tinha 2 casas, o pai dela morreu, deixou 2 casas para ela. Ela tinha uma casa que ela morava e uma casa, ela pegou uma casa, alugou, ficou como aluguel. E dessa casa, ela mantinha o seu alimento para ela e os seus filhos. E o Quelino prometeu para ela, porque aqueles tempos não tinha papel, era na palavra. Hoje não, hoje você pode fazer um documento, dá para a pessoa. Se você não pagar, você pode, tem jeito de tirar a pessoa da casa. Dá o prazo, ele dá prazo de 3 meses, depois pode até tirar, fazer um documento. Mas veja bem, aqueles tempos era tudo na palavra. E essa mulher, aquele homem pagou os 2, 3 meses para ela, depois não pagou mais. Começou a dar desculpa de uma coisa, desculpa de outra, e a coitada, ela vivia daquele dinheiro, daquele aluguel para manter a família dela e a vida dela. E ela estava desesperada, clamando a Deus, pedindo a Deus. Aí tinha uma igrejinha muito longe, e ela pegou, foi de a pé nessa igreja. Ela chegou lá, era um culto um culto de oração. Toda semana estava com o joelho dobrado orando. Ela pegou, dobrou o joelho dela, começou a chorar, falar com Deus: Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Aquele homem não quer sair da casa. Veja bem, irmão, como Deus vê o choro. Um choro de que está pedindo mesmo. Um choro não para massacrar alguém, não. Um choro de coração que ela estava precisando. Daí Deus levantou uma irmã em profecia, falou assim: minha serva, veja bem, minha serva, vou mandar um exército lá na tua casa para tirar esse homem da sua casa. Veja bem, minha irmã. Daí ela levantou, ficou contente. Deus vai mandar um exército. O que ela pensou? Deus vai mandar um exército de soldado para arrancar aquele homem da minha casa. E daí, meus queridos, amados irmãos, não foi um exército de pessoas, não. Deus mandou um exército de formiga. Deus mandou milhares de formigas naquela casa. O homem e a mulher e as crianças ficou doidas dentro daquela casa. Formiga tinha para todo lado. Era formiga em cima do fogão. Abriu o guarda-roupa, formiga dentro do guarda-roupa, formiga em cima da cama. Não tinha lugar, estava cheio de formiga. E formiga que picava doído. Aquele homem ficou depois lá na cidade, por lá buscou uns para matar as formigas que jogavam aí, que as formigas aumentavam mais. Aí que as formigas aumentavam mais. Daí ele falou assim: nós, mulher, não tem jeito não, nós temos que sair dessa casa. Nós temos que sair.
Ele começou a arrancar todos os trem para fora da casa, porque estava cheio de formiga, que não tinha lugar onde que ele andava, tinha formiga entrando por todo lugar. Aí ele tirou as coisas dele para fora. E veja bem, no mesmo dia, ele tirou todas as coisas dele e foi, não sei para onde que foi. Daí a mulher lá de longe viu a casinha dela, as portas tudo abertas, janela aberta, o que está acontecendo? E ela foi chegando lá, não tinha mais ninguém dentro da casa, nem formiga e nem o inquilino estava lá mais, já tinha saído da casa. Meus queridos, amados irmãos, Deus tem poder no céu, Deus tem poder na terra, e Ele tem poder sobre a vida dos seres humanos. Veja bem, Ele usou a própria formiga, um exército de formiga, para tirar o homem de lá, da casa dessa viúva. Ele pode fazer qualquer coisa, usar qualquer coisa para beneficiar você, para você ser abençoado, para ajudar você. Ele pode usar uma coisinha mínima, coisa insignificante, para você ser beneficiado por Ele. Eu digo para você, meu querido, que o nosso Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas desse mundo, porque foi todo Ele que criou. Foi Ele que criou. Então se Ele falar, obedece, qualquer coisa obedece o que Ele mandar. Muitas vezes nós somos imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós não queremos obedecer ao nosso Pai. É verdade, meus queridos. Nós foi feitos com a mão dEle, com o maior cuidado. E muitas vezes nós somos desobedientes ao Senhor. Mas as criaturas por aí, são todos obedientes a Ele. Todos. Se Deus falar uma palavra, qualquer coisa que você vê aí, e vai lá e faz mesmo. Mandar um cachorro, um boi, que for, obedece a Ele. Obedece, porque Ele tem poder para governar qualquer tipo de pessoa, de animais e de pessoas. Meus queridos, amados irmãos, eu quero ler aqui uma pequena ilustração de novo aqui para vocês prestarem atenção. Eu achei muito boa, que vai falar conosco nesta noite. Preste bem atenção nisso aqui. Olha bem. Eu quero falar coisa aqui que você vai aprender. Veja bem. Certo dia, um homem sentado na rampa do Palácio da Alvorada, em Brasília. Preste atenção, irmão. Um homem desanimado, chega um garoto e pergunta para ele: o que está acontecendo, meu senhor? Aí ele respondeu: vai embora, menino, não me perturbe. Tenho muito problema. Há dia venho tentando falar com o presidente e não consigo uma entrevista. Deixe-me só. Talvez, o menino falou, talvez eu possa ajudá-lo. Segura na minha mão. E para a grande surpresa do homem, ele começou a subir a rampa, passaram pelos guardas, passaram pela aula do presidente presidencial e chegaram a uma porta aonde se lia: presidente do Brasil. Sem preocupar e sem bater na porta, o garoto abriu e levou na presença do presidente. Ele disse, veja bem, sem preocupar e sem bater na porta, o garoto abriu e leva na presença do presidente. Papai, este homem gostaria de falar com você. Disse a palavra de Deus: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia.
Por que que aquele menino passou, o guarda não parou ele? Ninguém parou ele. Ninguém. Subiu a rampa, empurrou a porta sem bater. Pai, esse homem quer falar com o Senhor. Isso quer dizer, meus queridos, se nós falamos com o Senhor Jesus, Ele vai apresentar você diante do Pai. É isso. Esse homem estava nervoso, estava agitado, não podia subir, ninguém deixava. Mas o menino levou ele na presença do presidente, do pai dele, que o presidente era o pai dele. E assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado, para interceder por mim, para interceder por você, é o nosso Pai. O próprio Senhor Jesus disse: tudo quanto pedir em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado ao Filho. Eu quero dizer para você, meus queridos, eu sei que ele vai aprender ainda, eu sei que o pastor Levi vai ensinar, mas tem pessoas, veja bem, em vez de pedir em nome de Jesus, fala: eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. Essa palavra nós usamos, sabe aonde? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente nesse caso que nós usamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós, para pedir ou para terminar uma oração aqui que o pastor Levi fala, você tem que terminar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, irmãos. Não é não. Jesus próprio ensinou tudo quanto nós pedir a Ele, ao Pai, Ele vos nos conceda. Amém? Aleluia. Aprenda. Se vocês querem receber bênção, pede em nome de Jesus. Não pede em nome de anjo, não. É nome de Jesus. Porque Ele é o nosso, podemos dizer, o nosso... Oh Deus Pai, esqueci a palavra certa. Não é sucessor não, irmão. Ele é o nosso... é uma palavra que eu esqueci nesse momento. Ele é o nosso que vai, Ele que apresenta nós até Deus. Porque a Bíblia é a mediador. Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem e a Deus. Ele é o nosso mediador, é Ele que leva até lá. Ele é o nosso mediador. Você pode ver que tem essa palavra, que Ele é o nosso mediador. Veja bem, aqui está o pastor Levi. Tudo o que acontece, você saber uma coisa, você tem que trazer para quem? Para ele, que ele é o pastor. É ele que tem que resolver um problema. Não é para você trazer para fulano, não. Você tem que trazer para o pastor Levi. Tudo que você saber alguma coisa que aconteceu, traz até a ele, que ele vai resolver. Por quê? Porque ele é o pastor da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.